Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Professor César Roberto, seu professor de História do canal Educação, diretamente do Estúdio 1 para toda a galáxia. Vamos iniciando hoje uma aula com um assunto bacana, cara. Hoje vamos falar sobre uma série de ismos, né? Você vai já ver na sua tela: patriarcalismo, coronelismo, clientelismo, populismo. É muito ismo. São conceitos que você tem que ficar ligado. Você tem que entender, né? Você tem que compreender, né? Como é que se origina e se consolida, né? Ao longo de muitas décadas, às vezes até séculos, né? Esses conceitos que nós vamos trabalhar hoje, tá legal? Vem comigo, olha aqui a programação que nós temos para hoje, né? Vamos estudar, como já falei há pouco, vamos falar sobre o patriarcalismo, coronelismo e o clientelismo na formação da sociedade brasileira. Populismo, clientelismo, instituições político-partidárias, o assistencialismo e a cidadania negada, governos populistas na América Latina e no Brasil, tá bom? Aí você diz assim: professor, não são muito parecidos não esses conceitos? Olha, de fato, você vai ver que você pode fazer ali um link entre coronelismo e clientelismo, entre patriarcalismo e populismo. Agora, é preciso demarcar as características específicas, né, de cada conceito desse, tá legal? Se em alguns pontos há semelhanças, mas há também as particularidades, tá legal? E aí você vai ter que ficar ligado nisso aí, galera. Vamos lá, objetivos: caracterizar o autoritarismo como sendo intrínseco, né, ao paternalismo e ao populismo, que atrelados a ele estão outros mecanismos de poder, como, por exemplo, o patriarcalismo, o coronelismo, o mandonismo, o clientelismo e o caudilismo. O caudilismo a gente vai estudar e vai ver que isso aconteceu nos países vizinhos aqui na América Latina. Tá legal? E vamos encerrando as nossas aulas com correção de questões. Tá legal? Com correção de questões para poder colocar em prática, né? Não adianta ficar só na teoria, né? Aliás, são duas faces da mesma moeda, sabia? A teoria e a prática. Você não adianta ficar só estudando sem resolver questões. Não adianta resolver questões sem ter estudado, não é não? Então, vamos ter isso em mente. Vamos em frente. Olha essa imagem. Vamos começando sempre pela leitura da imagem e, na sequência, fazemos uma leitura do texto, tá? Comentando tanto as imagens como o texto e vendo qual é a relação, né, de um com o outro. Nessa imagem você vai vendo aí o homem, o pai, né, o fazendeiro, à frente de um cortejo aí, seguido pelas crianças, pela a esposa, pelas escravas, pelos escravos. Isso é uma imagem do Brasil colônia. E aí você está vendo o que, pessoal? Aí você pode interpretar de várias formas. Você está vendo uma demonstração de poder. Por que a mulher não vai na frente, hein, meu povo? Por que não é a mulher, a esposa dele que vai conduzindo, ele vai lá no meio, vai lá atrás? Não, não pode. Quem tem que ir na frente é o homem, quem tem que ir na frente é o pai, é o patrão, é o dono das terras. Está entendendo? Essa imagem toda está vinculada a um conceito: patriarcalismo, tá? O poder centralizado na pessoa do patriarca, o dono de terras e dono de escravos. Ele personificava a lei e a regra e, por meio de mecanismos de coerção, mantinha-se no poder. Tá legal? Então veja, olha a etimologia. Olha a etimologia da palavra patriarcalismo. Vem de pai, né? Vem de pai. O oposto seria o matriarcalismo, vem de matriarca, né, da mãe. Mas nós estamos hoje nos detendo sobre o estudo do conceito de patriarcalismo. O poder está centralizado, né, na figura do patriarca, tá? É o cara que vai na frente. Você está vendo aí na sua tela. É ele que é o dono das terras, é ele que é o dono desses escravos. Então, se o cara é o dono da terra dos escravos, ele não vai vir lá atrás, entendeu? Ele vem na frente, ele é que conduz. Tem toda uma simbologia. Isso aí não tem nada à toa não, viu, galera? Mas aí, assim, como é que esse cara se mantém no poder? Porque tem uma série de mecanismos de coerção, mecanismo de intimidação, de violência, né? De todas as formas, tá bom? Então tá aí. O patriarcalismo é um conceito que se origina desde o período colonial no Brasil. Vocês terem uma ideia, antes de passar para o próximo slide, até um certo tempo desse, quando o recenseador
do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, quando o cara chegava numa casa, às vezes ele perguntava, o dono da casa está se referindo a quem? Se referindo ao pai, ao esposo. Ora, a realidade mudou. Hoje nós temos um percentual dos lares brasileiros em que a mantedora da casa é uma mulher, é a provedora, né? Se quiser usar a mesma expressão, seria a dona da casa, não o dono da casa. Ela, em termos financeiros, ela se destaca, tá? Então, é uma realidade que não era comum há algum tempo atrás. Bom dia, Alencar Sênio, bom dia, meu irmão, tudo bem? O Gabriel André, tá todo mundo conectado aí na nossa aula. Vamos em frente. Olha só, o latifúndio se bastava a si mesmo. Mais uma vez, uma imagem que vemos. Vemos um casal, brancos, estão aí numa refeição, né? Uma escrava abanando eles aí, do outro lado um escravo tipo um mordomo, aguardando que uma ordem seja dada, umas crianças aqui no chão, e aí a esposa do fazendeiro, né, dá aí algum alimento para essa criança escrava que fica aí na mesa, abaixo da mesa, né, ao lado da mesa, próximo à mesa, aguardando essas migalhas que caíam da mesa. Infelizmente, passam-se os séculos, ainda hoje tem pessoas com uma mentalidade muito atrasada, né, escravocrata, que imaginam os nossos irmãos brasileiros e brasileiras afrodescendentes para que fiquem somente assim, perto da mesa, aguardando a migalhazinha cair, ou abanando eles aí, ou aguardando uma ordem, no caso do mordomo. Não, né? Então, hoje em dia, nós sabemos que, graças às oportunidades que existem, as pessoas elas vão através do estudo. O estudo é a chave do cadeado, cara. O estudo muda, né, a perspectiva das pessoas. Vamos lá. Então, a figura do patriarca despontava como chefe maior. Mas assim, veja bem, vamos destacar as palavras-chave, todos os agregados e escravos que estivessem circunscritos numa determinada propriedade, bem como todos os outros indivíduos da família, como os filhos, por exemplo, deviam obediência a este senhor de terras, que é o patriarca. E sua autoridade era legitimada por um leque de fatores, né? Como o privatismo, né? O respeito de sua figura de chefe familiar e pela dependência econômica. O filho respeita, querendo ou não, depende economicamente, né, do patriarca, que é esse senhor bem aqui, né? É ele quem está nessa imagem aí destacada. Ele é o patriarca, né? Ele é o dono da terra, né? Ele que é o dono desses escravos que estão aí na sala com ele, tá? Há uma dependência em relação a ele. E a esposa, ela foi educada para isso mesmo, para ser uma dona de casa, né? Com o tempo, as mulheres não vão se conformando em ficar tão somente assumindo esses papéis domésticos. As mulheres vão para o mercado de trabalho, a mulher vai para a universidade e se destaca, tá beleza? Então, vamos lá. Então, essa é a situação, pessoal, das origens do patriarcalismo no Brasil. O senhor de terras e de escravos era quem centralizava todo o poder, não só dentro de sua propriedade, mas, às vezes, né, em toda a localidade. E a sua vontade era a vontade de todos. Suas ordens eram acatadas por todos, passando além das cercas da sua fazenda, demonstrando de tal modo que se tem como subordinação pessoal. Então, pessoal, veja bem, olha como é que está colocado ali, além das cercas. Então, esses latifundiários, né, eles tinham muito poder, não era somente dentro da fazenda dele, não. O poder desses caras iam além das fazendas deles, né? Além das cercas, como está colocado na sua tela. O poder dele ia além, né? Ia além da sua propriedade. Ele era um rei, né? Dentro da sua fazenda, mas além da fazenda.
né? Pelo poder econômico que ele tinha, pela quantidade de escravos que ele tinha, pelo destaque que ele tinha na sociedade local, tá bom? E aí tem algo na sua tela que é muito forte, sobretudo se comparado com hoje. Olha o que está escrito aí. A sua vontade, a vontade de quem? Do latifundiário, do fazendeiro, né? A sua vontade era a vontade de todos. Ora, então está afirmando que não tinha, os outros não tinham vontade própria, né? Por exemplo, vamos lá, período de eleição, o fazendeiro, o proprietário das terras, ele, né, já na fase da República, né? Aqui já não é mais na fase do Brasil monarquia, nem colônia não. Brasil República. Se a vontade dele, do fazendeiro, era votar num determinado candidato, não queria saber qual era a vontade dos outros que moravam na propriedade dele, não. Ele simplesmente obrigava, né? Ameaçava aqueles seus moradores, como assim se chama, aqueles que moram e trabalham, né? Nas suas propriedades. Entendido? Entendido. Então, veja que extrapolava os limites. Assim... são raios de atuação bastante amplos, né? No caso dos patriarcas, tá? Na sequência, pessoal, vamos lá. Veja você que esses proprietários de terra, eles acabavam exercendo um grande poder, né? E a terra era esse referencial, né? Era esse referencial que eles tinham, ok? São situações que são historicamente consolidadas, viu, pessoal, ao longo de séculos. Isso não é algo que se marque assim ao longo de um só período. Não é coisa desse século. Não é coisa desse século, de forma alguma. Tá? Então, mesmo os indivíduos que prestavam um serviço importante à fazenda, como o escoamento da produção, eram também influenciados por esse poder. Não tanto pelas dependências, né, mais características de outros casos, mas sim pela troca de favores. E aqui tem uma expressão que nós temos que atentar bem. É essa troca de favores, né? Troca de favores que havia entre estes, né, ou seja, né, aquelas pessoas que dependem do fazendeiro, né, e os senhores de terra. Tá? Não se falava em direitos. Não se falava em direitos. Direito era algo, né, que nem se cogitava nessa época, né? Era algo que era bastante, não era algo aceitado naquela época, tá? Bom, pessoal, geralmente vocês estão vendo, o que é que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando com essas imagens do período colonial. Por quê? Porque foi no período colonial que essas estruturas todas elas foram se consolidando, tá? Isso tudo se remete a esse período do início do nosso país, né? Nós trazemos até os dias de hoje, né, fortes heranças, são legados, né, do período colonial, são sequelas, como por exemplo, o preconceito racial é algo que tem uma forte vinculação, né, com o período colonial, tá? Bom, beleza. Olha só, como é que se caracterizava o patriarcalismo? Que na figura do patriarca, chefe de família, mais uma vez vocês estão vendo a imagem. Aqui já é uma outra imagem, mas olha só a configuração. Não é semelhante? O homem na frente, as crianças atrás, acompanhando, um séquito, né? Os escravos também. Olha só, ali tem um escravo com tipo uma sombrinha. Caso faça muito sol, ele vai lá, abre a sombrinha, protege o seu dono, né? Caracterizava o seu patriarcalismo que na figura do patriarca, chefe de família, personificava a lei e a regra, e ao mesmo tempo tutelava a vida dos seus agregados, os funcionários, escravos, enfim, a família, né? Então, é como se fosse no sistema planetário, o Sol e os outros planetas, né, orbitando em torno, né, do Sol, não é assim? Marte, Júpiter, Saturno, Urano. Então, numa sociedade patriarcal, ao centro, a figura do patriarca e orbitando em torno dele, a esposa, filhos, escravos, né, proprietários, todos. Ok? A forma de domínio se reproduzia na forma de favor. Então, veja só, essa expressão favor, ela
se diferencia de direito. Por quê? Porque, meu irmão, nós tendo direitos, nós não devemos favor a ninguém. Favor é aquilo que eu não tinha direito, mas ele quis fazer, que me ajudou, ele fez um favor para mim, vou ficar grato e tal. E era exatamente essa questão da gratidão que era cobrada, que era exigida pelo patriarca. Essa relação mais tarde seria levada para o controle eleitoral, uma vez que a lealdade ao patriarca deveria se expressar no apoio a seus candidatos, ou a sua própria candidatura. Então veja que para aquelas criaturas que moravam, trabalhavam, sobreviviam nas propriedades, né, do patriarca, do coronel, como está aí essa fotografia, né, um casal e as duas criancinhas, né, aquelas pessoas que moram nessas terras deles, olha ali o quadro no fundo, agora estou observando ali quem é, o Marechal Floriano Peixoto, presidente da República, está ali, quadro na parede, né, ou seja, votar contra um coronel desse, né, um latifundiário desse, era se mostrar contrário a esta associação moral que era proposta pelo senhor de terras, ou seja, o patriarca. A coisa era tão absurda naquela época que quando alguém manifestava a sua vontade de não votar no candidato do coronel, era tido como uma traição, né, que não era mais leal, né, que não estava honrando essa confiança que eles tinham, tá? Que o Alencar Assênio no bate-papo. Existia uma lei que determinava essa autoridade, professor? Olha, Alencar, uma lei claramente especificando essa questão da autoridade, não, porque ela acontecia na prática, né? Na prática, na tradição. Então, se você, Alencar, morasse numa fazenda, você trabalha lá, planta alguma coisa, mas também trabalha para o patrão, lógico, e contribui, né, com a riqueza dele, mas seu pai foi assim, o seu avô vem de outras gerações, eram situações que iam ficando consolidadas, né, mas não tinha lei que obrigava, né, aliás, não tinha uma lei que garantia que a vontade dos patriarcas ela fosse obedecida, por exemplo, né? Com o avanço da organização da sociedade, surge Alencar Assênio leis que proíbe, é o contrário, não é leis que garantem, leis que proíba, né? Proíbe, por exemplo, que alguém seja constrangido a votar no candidato que não queira, tanto é que ficou garantido, né, assegurado o direito ao sigilo do voto. Aquele papelãozinho que fica ali, aquela cabinezinha eleitoral, que a gente vê, hoje, nem sempre foi assim. Antes o voto era voto a descoberto, não era voto secreto. Olha que situação, cara. Você chega para votar, tá lá os mesários, né? E aí põe uma cédula de papel em cima da mesa, todo mundo vendo o Alencar Assênio em quem você vai votar. Mas é lógico que aí o morador de um fazendeiro, mesmo que quisesse votar em outro candidato, ele se sente constrangido. Ele se sente ali pressionado a não fazer isso. E se ousar fazer, ele vai sofrer. Ele pode ser até expulso da terra, os jagunços do coronel podem bater nele, né, ou fazer até algo pior. Você está entendendo? Então, hoje o que existe são leis que garantem uma situação totalmente contrária ao que era outrora, né? O que era outrora. Tá certo? Olha essa imagem aí, 4 coronéis, né? Armados, para intimidar mesmo, né? Mal encarado, não tem nenhum coronel sorrindo aí, não. O coronelismo, pessoal, agora, bom, nós comentamos o patriarcalismo, e agora vamos tratar do coronelismo, viu, Alencar? O coronelismo é um fenômeno da política brasileira ocorrido durante a Primeira República. Professor, que Primeira República é essa? Olha, essa Primeira República, assim chamada, vai até 1930, quando aconteceu a propalada Revolução de 30, que o Getúlio Vargas chegou ao poder. Mas, a bem da verdade, o coronelismo não aconteceu somente durante a República, a Primeira República, ou então pode aparecer na sua prova como República Velha, República Oligárquica, República dos Cafeicultores, República do Café com Leite, tem muitos nomes, né? Porque nós estamos ministrando essa aula aqui do Piauí, aqui no Nordeste, então, se você lógico, nós não temos um coronelismo
tal qual existia há 100 anos atrás. Mas alguém já falou, já se fala em neocoronelismo, é um novo forma de coronelismo. Porque vamos entender o conceito de coronel, depois a gente vai analisar se ainda temos hoje em dia algo parecido por aqui, né? Bom, o coronelismo caracteriza-se por uma pessoa, o coronel, né? Então, aí você não tem mulheres, não tem, né? Eram homens, né? Homens ricos, donos de muitas terras, que detinham o poder econômico e exerciam o poder local por meio da violência e troca de favores. Então veja que um coronel desse, me parece que esse de barba simboliza melhor do que os outros, assim, a figura típica do coronel, né? Naquela época. Então veja que os coronéis procuravam conseguir voto, por exemplo, na época das eleições, alegando os favores que tinham feito. Olha, você se lembra, você estava doente, né? Botei seu filho no carro, levemos até a cidade, levemos até o hospital, comprei o remédio, lembra? Então, caracteriza o quê? Uma cobrança de um favor que ele fez. Então, se o pai dessa criança e a mãe achavam que o fazendeiro tinha levado o filho deles ao médico, porque estava preocupado com a saúde da criança, né? É meu afilhado, não pode morrer a míngua. Ora, mas tinha também, pesava muito, talvez até mais do que os outros fatores, esse interesse em deter esse controle, né, sobre a votação naquela região, no entorno do coronel, que ficou conhecido como curral eleitoral, né? O curral eleitoral, a gente vai comentar isso até nos slides seguintes. Mas, enfim, observe que aí tem duas posturas, né? Troca de favores é uma postura. Agora, violência, cara, aí é outra, então, os coronéis, via de regra, eles tentavam primeiro intimidar as pessoas, constranger as pessoas, alegar, assim como a gente usa muito no Nordeste, quando a pessoa faz algo para outra, e aí vai alegar, tá lembrado? Eu te ajudei, cara. Então, esses coronéis, ou através de troca de favores, eu te faço isso, mas espero que em contrapartida você faça algo, né? Ou então pelo meio da violência mesmo, né? Então você tem, quem são os coronéis? Pessoas muito ricas, dono de muitas terras, não é? Que tem muitas pessoas que dependem dele para sobreviver e que no momento de eleições eles fazem uso, né, desses poderes que ele tem para poder garantir votação para os seus candidatos, tá? Olha aí, mais outra reuniãozinha de 3 coronéis, bota, né? Tá entendendo como é que funciona? A palavra coronelismo, pessoal, é um abrasileiramento da patente coronel da Guarda Nacional, né? Que Guarda Nacional é essa, professor? Olha, a Guarda Nacional, pessoal, é o seguinte, foi uma força militar paralela ao Exército, criada pelo padre Feijó durante o período regencial, né? O objetivo era o quê? Era combater aqueles movimentos regenciais. Aqueles movimentos que estavam ameaçando a integridade territorial do Brasil. Tá legal? Então, veja que é bom que se diga que o Exército detestava essa tal de Guarda Nacional. Primeiro que eles não eram militares, coisa nenhuma. Militares não foram para os quartéis, não serviram ao Exército, não participaram de treinamento, eram civis, fazendeiros ricos, né? Mas, veja só, naquela época, o Império encontrava-se sem um exército forte, centralizado, e aí o governo apela para os dirigentes locais a fim de constituir milícias regionais e combater as rebeliões que aconteciam no país. A rebelião tinha demais. Balaiada no Maranhão e no Piauí, Sabinada na Bahia, Cabanagem no Pará, Malês na Bahia, Guerra dos Farrapos, ou Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul. Então, pipocava rebeliões em todo lugar do Brasil. Então, como o Exército não era bem equipado, esse foi o argumento dos regentes ao criarem a Guarda Nacional, e sobretudo do padre Feijó, quando criou a Guarda Nacional. Mas, veja, observe, que essa estrutura toda, pessoal, né, que compunha, inclusive,
por jagunços, formavam a Guarda Nacional, né? Então, era uma força paralela ao Exército. Tá legal? Então, veja que com a proclamação da República, o Exército estando na presidência, com o Deodoro, então não tem mais clima para a Guarda Nacional. Ok? E outro detalhe, considerando que boa parte do Exército era formado por jovens oriundos das classes populares, né? Pessoas de origem humilde mesmo. Então, havia o quê? Havia um temor por parte dos regentes de que esses caras, vindo das camadas populares, será se eles iriam reprimir com a devida violência, né? Movimentos semelhantes, que tivessem nas suas fileiras pessoas de origem popular também, de origem humilde. Então, isso também era um questionamento naquela época. Tá certo? Na sequência, veja bem, neste momento foram colocados à venda postos militares como de tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel da Guarda Nacional. Venda de patente. Então você é um cara muito rico, Alencar Sênior, aí você quer ser chamado de Capitão Alencar. Então você ia até onde funcionava a Guarda Nacional, manifestava esse interesse, né, de comprar a patente de capitão. Eu, Alencar, olha que legal, olha que bacana, cara. Então vai ser agora capitão Alencar Sênior. E aí o que acontece? Aí que aumentou mesmo a indignação do Exército. Como é que pode esse cara chamar de capitão, Alencar Sênior, capitão? Mas ele não é capitão, ele é um civil. Ele não viveu, passou nem uma semana no quartel. Você está entendendo? Então, para quem era capitão de verdade, para quem era tenente, major, ficou nada satisfeito ao saber que outras criaturas também estavam aí se apresentando como tenente, como capitão, e só tinham tão somente comprado a patente na Guarda Nacional. Tinham muita grana, bala na agulha, né? E aí passava, inclusive, a ser chamado dessa forma. Capitão, bom dia, capitão, bom dia, coronel, bom dia, major. Olha só, isso, uma cena dessa, olha, veio uma pessoa cumprimentar um cara desse que comprou a patente, né, da Guarda Nacional, de coronel, de major. Então, alguém que tinha de fato essa patente, porque, veja bem, gente, olha, no Exército, que é uma instituição, né, marcada pela disciplina e pela hierarquia. Então, para uma criatura chegar a coronel, capitão, major, tinha que ter ralado um bocado, né? Sim, não é assim, o cara amanheceu, eu quero ser capitão hoje, a partir de hoje me chame de capitão. Antes não era assim. Mas com o surgimento da Guarda Nacionais, passou a ser. Por quê? Porque os caras passaram a comprar, cara. Passaram a comprar o título, né? A patente. A patente, né? De coronel, de tenente, sem ser. Tá? Aos olhos da população, dando sequência aqui, aos olhos da população local, ser coronel era equivalente a ter um título nobiliárquico. E passou a legitimar muitas das ações dos chefes locais. Né? A própria população vai compreendendo, né? não vai questionando, tá? Inclusive até repetindo, né? Quando os outros falam. Esse processo tem início no plano municipal e estabelece a dominação do coronel sobre o poder público. O fenômeno do poder do coronel foi tão presente que se confunde com outros temas relacionados, tais como mandonismo e clientelismo. Já na América Hispânica, galera, encontramos similitude com o caudilismo, né? Se assemelha lá na América Hispânica, Argentina, Chile, Paraguai, né? O caudilismo. Né? Caudilismo. Então veja que é uma manifestação de um outro país e um fenômeno parecido com o nosso. Né? Lógico que lá na Argentina não vão se chamar esses líderes aqui, ele não vai ser chamado um coronel, porque não teve essa tradição por lá também, né? Não teve a existência da Guarda Nacional. Né? Então é isso.
né? Começa no plano municipal e estabelece a dominação do coronel sobre o poder público. Olha essa imagem, você está vendo aí no centro, né, um coronel cercado por 5 jagunços fortemente armados, né? Ele detinha o controle desses caras aí. Mas é lógico que ninguém iria se dispor, né, com um fazendeiro desse, né? Então, coronéis, elite política composta por comerciantes, grandes proprietários rurais, ou seja, latifundiários e chefes políticos locais, capazes de exercer influência sobre a população local enquanto autoridades incontestáveis. Opa, como é que é isso, professor? Incontestáveis? É exatamente isso que você ouviu, que você está lendo. Hoje em dia, por exemplo, existe um negócio chamado, viu, Alencar? Abuso do poder, né? Então, uma autoridade deve ser respeitada, mas ela tem que ter cuidado nas decisões dela, no que ela diz. Por quê? Porque pode se caracterizar um abuso de poder. Mas nessa época não. As autoridades eram incontestáveis. Isso quer dizer o quê? Que não admitia que ninguém contestasse, não admitia que ninguém discordasse, né, das suas decisões, tá bom? Mas nem sempre foi assim, vocês estão vendo aí, tá? Os coronéis podiam recrutar pessoas, né, para compor a força militar do governo. Aí tu imagina a situação. Às vezes a criatura nem queria, né, fazer parte, nem queria compor esta força militar do governo. Mas a pressão era tamanha que os coronéis faziam naquela época, né? Eles acabavam recrutando, sobretudo jovens, né? Sobretudo jovens, para poder militar nessa área. Dessa forma, podiam manter, né, os pilares da exclusão política e o controle sobre o espaço de representação política. Então, intimidando, pressionando, né, os coronéis vão perpetuando essa estrutura de dominação. Em nível local, os coronéis empregavam as milícias para reprimir e manter a ordem social, ao mesmo tempo que preservavam seus próprios interesses. Então, esse coronel, ele atuava não só dentro da fazenda dele, como a gente viu há pouco, né, mas além da cerca dele, ele atuava fortemente. Mas os coronéis eles empregavam milícia, pessoal, tanto para reprimir como para manter a ordem social. E ao mesmo tempo que preservava os seus próprios interesses, né? Os seus próprios interesses. Aí, como é que esse cara vai participar da vida da comunidade? Como é que ele vai participar? Olha só, patrocinava a festa do santo local, os famosos festejos, era um padrinho de inúmeras crianças que nascessem em suas terras. Aí o cara tinha o maior prazer do mundo, oh meu Deus, de dizer, olha, coronel fulano e tal, meu compadre. E o coronel, um pouco se lixando por essa criatura, mas assim, já havia esse bajulamento aí, vamos dizer assim, né, das pessoas em torno do coronel, né? Então os coronéis até fobavam, né, entre eles, eu tenho 150 afiliados, isso é nada, eu tenho 200, porque quantidade de afiliados, que tem nada a ver, né, que era para ser... que é um sacramento da Igreja Católica, né, que exige todo um contexto, uma preparação. Mas nessa época, pessoal, quando uma pessoa pobre procurava um fazendeiro para ser o padrinho, né, do filho dele, porque é todo um reflexo de um momento histórico. Isso está em desuso, eu acho que nem existe mais, né? Um pai procurar um fazendeiro, uma liderança para ser padrinho do seu filho, né? Ok? Estabelecia uma relação de dependência e temor, né, com os empregados, chamado clientelismo. Opa, agora, professor, outro conceito? Agora aqui é outro conceito. Dessa vez, clientelismo. Você está vendo? Tem a relação de dependência e temor com os empregados, chamado clientelismo, né? Que é um outro conceito, mas de certa forma está aí vinculado, atrelado ao coronelismo. Olha essa imagem.
O que a imagem nos diz? Ela, quem é ela? Está escrito soberania. Olha aqui, soberania. E aí é um símbolo da República, está usando esse. Aqui é um símbolozinho da República. Ela diz: é o Zé Besta? Está perguntando para quem? Para o político. Olha aqui, político e aqui o eleitor. Enquanto a República pergunta: ele é o Zé Besta? Aí ele responde, o político: não, é o Zé Burro. Olha só, trocadilhozinho, besta, Zé Burro. Mas, na verdade, esse eleitor não deveria ficar nada satisfeito com a situação dessa, né? Ele coloca lá o título: as próximas eleições de Cabresto. De Cabresto porque o coronel, ele passa a exigir, cobrar, lembrar dos favores que ele fez, ou mesmo usando da violência, a regimentar cada vez mais pessoas, né? Os territórios controlados politicamente pelos coronéis eram denominados currais eleitorais. Olha que absurdo. O que é que se bota em curral, hein, pessoal? Bota em currais animais, não é? Gado, tá? Mas nós estamos falando aqui de gente, não estamos falando de gado, né? Então, são pessoas que merecem um respeito. Mas naquela época não, se chamava voto de cabresto, tá vendo aí? Ó, duas expressões que tem a ver com a mentalidade rural, com trabalhadores rurais. Olha só, uma é de cabresto e outra currais eleitoral. Ó, curral, cabresto. Meu povo, nos remete para um estudo mais aprofundado, né, sobre qual era a intenção daqueles coronéis a utilizar essas expressões. Mas também, pessoal, permite uma reflexão, né, sobre o momento da história do nosso país, né? Qualquer um que se negasse a votar no candidato apadrinhado, né, pelo coronel, poderia até sofrer violência física e até morrer. A pressão era grande, não era moleza não. Como a pressão é tão grande, esse método ficou conhecido como o voto de cabresto. Então, lógico que curral eleitoral e cabresto, voto de cabresto, não está de forma alguma se referindo a uma realidade urbana, mas sim a uma realidade do meio rural. Porque outra coisa também, pessoal, que não está colocado nesse slide, é preciso que vocês saibam que nessa época, de cada 10 brasileiros, 8 moravam no campo, né? A população rural ela era bem maior do que a população rural, do que a população urbana, tá certo? A população rural excedia, era maior do que a população urbana. Daí essas expressões pegarem rápido, né? Às vezes que pegam rápido os memes de hoje em dia. Então, olha só, curral eleitoral, voto cabresto, é mesmo, concordo, parece um curral, enfim, vocês estão entendendo? Então, são expressões que são elaboradas até mesmo pelo povo e elas acabam se perpetuando, tá certo? Olha aí, o cara com um monte de dinheiro dando uma chapa, o cara não tem dinheiro, tá banguela, e aí, ao tempo que a mãozinha vai se apulumando aí, como diz o caboclo, para poder pegar nessa chapa, essa prótese, né? Ele está colocando o voto, né? E dizendo que tem mais dinheiro ali atrás. Vamos para o conceito de clientelismo. O que diz? Clientelismo se caracteriza como uma forma de relação entre diferentes atores políticos envolvendo concessão de quê? De empregos, benefícios públicos e fiscais, vantagens econômicas, obras, donativos, etc. Tudo de graça, professor? Não, de graça não tem nada de graça não. Em troca de apoio político, sendo traduzido, na maior parte das vezes, em voto para si ou seus aliados. Tá legal? Tá entendido? Conceito de clientelismo, olha, tira da sua cabeça a ideia de cliente, né? Você vai numa loja, você é o cliente, nós somos clientes de algum lugar que venda alguma coisa, que a gente for. Mas esse clientelismo aí não tem nada a ver com cliente de loja não, viu? É uma relação de dependência, de troca de favores, né?
Isso é que é o conceito do clientelismo, tá certo? O conceito de... Olha só, Taxagem, o cara querendo votar na outra urna, e aí o coronel puxa com cabresto, né? Vai puxar ele, com certeza, para votar aqui, que aqui é a urna do coronel. Então é uma charge, né? Que é muito constrangedor tudo isso, né? O conceito de clientelismo é muito utilizado no estudo e ensino da história do Brasil, associado ao conceito de coronelismo, ao se tratar das relações eleitorais no período conhecido como República Velha. República Velha. Então não tem como falar, pessoal, de história do Brasil, sobretudo nesse período da República Velha, sem fazer menção, né, ao clientelismo, sem fazer menção ao patriarcalismo, entendeu? Ao coronelismo. Então são realidades que são diferentes, né? Dependendo do período histórico que tiverem associado. Vamos para concluir com essa frase do José Murilo de Carvalho. Quando se fala de coronelismo no meio urbano, estão, na verdade, se referindo ao conceito de clientelismo. Olha só, para o professor José Murilo de Carvalho, se você for fazer algum comentário, alguma reflexão, né, em relação a essas relações de poder no meio urbano, no meu coronelismo, segundo José Murilo de Carvalho, não comunga, né, de uma realidade urbana, daí o nome clientelismo. Pois enquanto que primeiro, coronelismo, o primeiro ocorreu no fim do século XIX, início do século XX, principalmente nas regiões do interior. As relações clientelistas do meio urbano, ocorrida ao longo do século XX e XXI, dispensam... Opa, está vendo aqui, pessoal? Olha, ele está dizendo que as transformações, né, que aconteceram dispensam a intermediação da figura do coronel. As relações de troca ocorrem diretamente entre os políticos e os diversos segmentos da população. Por exemplo, quando, graças ao seu poder de influência no poder executivo, os deputados podem conseguir empregos e serviços públicos para serem utilizados como moeda de troca e para a obtenção de votos. Tá? Observe que a figura do coronel era um cara que é intermediador, né? Tá entre um e o outro, entendeu? Então veja que o coronel atuava como uma espécie de conexão, né? Conexão em relação àquele candidato que aparece na região e as pessoas que moram na propriedade do fazendeiro, do latifundiário, não é? Então, ele está dizendo o seguinte, olha, presta atenção, porque as relações de troca ocorrem diretamente entre os políticos e os diversos segmentos da população, entendeu? Então, a sociedade está mais dinâmica, né? Se comparada com 10, 20, 30, 40 anos atrás. Tá legal? Bom, vamos para as questões, né, galera? Pegar esse tempinho que nos resta para respondermos aqui umas 2 questões. Veja o enunciado desta questão que está na sua tela. A República Brasileira, na última década do século XX, caminhava para a consolidação da oligarquia dos coronéis fazendeiros. A crise econômica financeira agravava as condições de vida na cidade e no campo. A rebelião de Canudos, né, pode ser entendida como um movimento de... professor, mas nós estudamos isso, Canudos? Bom, você já deve ter estudado, né, na série que você está cursando. Mas o que tem a ver com o que nós estamos estudando? Tem a ver, sim. Tem a ver, porque aqueles camponeses que foram morar com Antônio Conselheiro, lá no Belo Monte, né, naquela região de Canudos, eles foram para lá, muitos deles pressionados pela ação dos coronéis, para não se submeterem ao poder dos coronéis, né? Então tem a ver com coronelismo, sim. Tem a ver com religião, porque é um movimento marcado pela religiosidade popular,
né? Uma instituição de Canudos. Olha aqui, olha cá, Arsênio, o país está dividido, está dividido, não é, Arsênio? É observado isso com frequência nas agressões e tal. Bom, voltando para cá, o que é que tem o Canudos? Pode ser entendida como movimento de hesitação dos mandatários políticos em desfechar medidas repressivas contra a gente oprimida? Não. Então, vamos marcar essa na alternativa A. O que é que ele na alternativa A? Podemos grifar hesitação, medidas repressivas, desfechamento repressiva contra a gente oprimida, só para acabar de matar, né? Então, por isso que a gente vai eliminar a alternativa A, tá? B, tensão social agravada, pela expulsão dos camponeses que atuavam nas frentes pioneiras catarinense e paranaense. Não, pessoal, aqui teria algum sentido se fosse em relação à guerra do contestado, né? Que foi entre Paraná e Santa Catarina, mas não a guerra de Canudos, foi na Bahia, aqui no Nordeste, né? C, resistência da população sertaneja contra a estrutura agrário-latifundiária e as medidas repressivas oficiais. Então, a alternativa correta é a C, tá bom? O que é que tem de errado na D? Descontentamento dos fanáticos que buscavam efetivar práticas liberais burguesas. Então, vamos grifar também fanáticos. Rebeldia dos jagunços que se opunham à rede de açudes e às campanhas de combate à seca. Tá? O que tem de errado aqui? Rebeldia de jagunço, não. Ali você não tem jagunço, você tem trabalhador rural, pessoas simples, humildes que iam para Canudos. Vamos para a próxima, ainda temos tempo. O coronelismo, fenômeno social e político típico da República Velha, embora suas raízes se encontrem no Império. Veja bem, interessante destacar que as raízes no Império ainda, né? Poder do fazendeiro, né? Dono de escravos, tá? Foi decorrente decorre de quê? Deriva de quê? A promulgação da Constituição Republicana, que instituiu a centralização administrativa, favorecendo nos estados as fraudes eleitorais. Não, gente, não é decorrente da Constituição Republicana, tá certo? De forma alguma. E nessa Constituição vai acabar favorecendo as fraudes eleitorais. Tá legal? B, supremacia política dos estados da região sul, possuidores de maior poder econômico, cuja força adivinha da maior participação popular nas eleições. Que tal? Supremacia dos estados da região sul? Não, gente, nós sabemos que o coronelismo foi mais forte aqui no Nordeste, né, do que em outras regiões. C, montagem de modernas instituições, autonomia estatal, e também, junto com a autonomia estatal, voto universal sobre estruturas arcaicas, baseado na grande propriedade rural e nos interesses particulares. Não no interesse coletivo, mas sim nos interesses particulares. Então, pessoal, o que é uma moderna instituição? Conceder autonomia para o Estado? Sim. Voto universal? Ok. Mas as estruturas eram arcaicas. É isso que vai fazer nós marcarmos a alternativa C, né? Estruturas arcaicas, ainda do período colonial, né? Período das regências, né? A história da compra de patentes, cara. Os caras vendiam patentes, né? Isso deixava aqueles militares sérios, os militares que tinham toda uma vida dedicada à vida militar, eles ficavam bastante indignados com esse negócio de venda de patente, coronel. A criatura nunca tinha passado nem em frente a um quartel, aí depois está lá
né, Foban, dizendo que agora é recapitão. Por quê? Porque comprou, né, a patente. Nada mais, nada menos. Tá legal? Então tá a alternativa correta é ativar, porque ficou essas contradições, né, do momento. Por um lado, chegando novidades, né, novas tecnologias, e por outro lado, o atraso, estrutura arcaica dos coronéis, tá? Bom, o que é que tem de errado na alternativa D? Instituição da Comissão Verificadora de Poderes. Bom, vamos parar bem aqui. Me diga uma coisa, existiu essa Constituição Verificadora de Poderes? Existiu. E tinha um trabalho que era terrível. Qual era? Eles tinham poder, né, para tirar alguém do parlamento, né? Porque o cara se candidatou, o cara se elegeu, não bastava só isso aí, não. Mesmo eleito, eles passavam pelo crivo da Comissão Verificadora de Poderes, tá? Né? E às vezes o cara, o deputado eleito, né, o senador eleito, sendo de oposição, a Comissão Verificadora de Poderes não homologava, né, o seu diploma de eleito. Ele era impedido, né, de exercer o seu mandato, tá bom? Ah, professor, então, se está certo, calma, tem que ler o restante. Que possui autonomia para determinar quem deveria ser diplomado deputado, reconhecendo, né, reconhecendo os vitoriosos nas eleições, tá? Essa autonomia não é autonomia plena, acabava também tendo um envolvimento, né, dos próprios donos do poder naquele momento, tá? Mas aí ele está colocando assim, decorrente. Decorrente é algo que deu origem. Na verdade, não é a Comissão Verificadora de Poderes que vai dar origem, né, ao coronelismo. É uma manifestação, de certa forma. É um detalhezinho de nada, mas que a gente tem que ficar bem atento, né? Bem atento, sob pena de nós nos atrapalhar, tá bom? Alternativa é predominância do poder federal sobre o estadual, que possibilitava ao governo manipular a população local e garantir à oligarquia a elaboração das leis. Olha, galera, essa alternativa está errada. Por quê? Porque, veja bem, nessa manifestação do coronelismo, nós temos uma demonstração de força do poder local, né, do poder estadual, porque eram eles quem controlavam os votos, tá? Opa, deixa eu dar aqui um alô especial para Jacobina, está nos acompanhando, Eliseu Martins, Elesbão Veloso, Canavieira, a galera tá ligada, viu? Pois que bom, viu, Alencar Sênio, o Gabriel André também. Então, Jacobina aí, olha só, presente, né? Que legal, cara, continua estudando, viu? Não cedam, não recuem diante da importância da necessidade de estudar, tá certo? Eu digo sempre que o estudo é a chave do cadeado, é o estudo que abre as portas, meu amigo. Então, se determine, se organize, se discipline, tá certo? Então, meus queridos, vocês estão vendo aí, né? Hoje nós tratamos sobre uma série de ismos, né? Tá lembrado? Patriarcalismo, coronelismo, clientelismo, né? São conceitos e nós temos que saber as características de cada um deles. E quando você vê o conceito de cada um desses que nós estamos comentando, você vai observar que tem semelhanças, né? Não é a mesma coisa, mas tem algumas semelhanças, tá? É importante demais saber lidar com conceitos, porque o que é um conceito? É uma palavra, mas que tem um conjunto, um leque de significados, tá certo? E na nossa matéria, em História, lidamos cotidianamente com conceitos. Isso nos ajuda a entender, né, uma determinada realidade, sem dúvida nenhuma. Alguns conceitos precisam ser adequados e tal, tá certo? Meus queridos, nós vamos encerrar por aqui, né, mais uma aula, e já quero deixar o convite para a próxima. Fiquem ligados, nós vamos dar sequência, tá legal? Um forte abraço, aguardando vocês.